Boa noite, nação Bora Fazer. Bem-vindos ao Bora Fazer Talks número 28. Agradeço a presença de todos, mais um evento da nossa nação, compartilhando conhecimento. Recebemos hoje aqui o mais brasileiro de todos os italianos do mundo, o nosso membro Marco Antonio Tissani. Eu chamo só de Marco Tissani, porque eu acho mais sonoro, mais fácil de lembrarmos. Marco Tissani, nos diga quem é você, por que você está aqui e bora fazer juntos, meu amigo italiano. Você sabe, Fernando, que admiro o seu trabalho. Há muito tempo que acompanho o Clube Bora Fazer, com muita atenção, muito carinho. Por que estou aqui? Porque nasci aqui há 51 anos no Brasil, mas deixei o país com 2 anos. Então, nunca vivi esse país culturalmente falando. De verdade, sou brasileiro que virou ser italiano totalmente. E só há um ano que voltei para cá, aprendendo um pouco o idioma e um pouco a cultura de um país que sempre ocupou um lugar muito especial no meu coração. E agora estou aqui como embaixador do GOL número 6 da Água e Saneamento, que é um dos 17 goals da sustentabilidade, das Nações Unidas. E sou também um empreendedor. Estou trabalhando em um projeto de robótica e água, muito pronto. Cedo vou tentar levantar esse projeto aqui no Brasil, mas, por enquanto, tudo está andando muito, muito bem. E eu sei que você me mostrou outro dia, só quando a gente bateu um papo, as suas obras já publicadas. Você tem aí só para mostrar para a nação os seus livros? Sim, deixa-me levantar um momento. Esse nosso membro é chique, tem obras só publicadas. Sim, também sou escritor de ciência ficção. 2 volumes de livro, Ópera Vu. É um livro que está muito relacionado com o tema que a gente vai discutir justamente essa noite. É um tema de transhumanismo, evolução do homem. Então, bora fazer falando de singularity e transhumanismo. Fiquei muito empolgado com esse conteúdo, que a gente tem que olhar muito adiante. O Clube Bora Fazer abre as nossas cabeças e faz a gente se preparar para o mundo que está vindo aí. Vamos lá. O palco é vamos viajar bem longe, muito longe. Se quiser, pode abrir, só puxar a apresentação aí. Vamos ficar aí dentro do nosso tempo. Vai. Deixa-me encontrar a apresentação aqui. Deveria estar funcionando, correto? Vai abrir. Está aparecendo alguma coisa? Perfeito. Entrou positivo. Positivo? Então, eu vou dizer uma coisa, a conversa vai ter 2 pilares fundamentais. A primeira é um preâmbulo teórico, a segunda é uma parte que vai desenvolver os temas, os tópicos que a gente vai analisando durante esses 45 minutos. Então, eu tenho certeza que vocês já viram essa curva alguma vez. Ela é uma representação gráfica, em um plano cartesiano, do andamento do progresso da humanidade em relação ao tempo. E pode ser definida por uma equação y igual x potência 2 elevado a 2. Se chama andamento exponencial por essa razão. O progresso é um conceito muito amplo, contempla os avanços tecnológicos, os descobrimentos científicos da humanidade. E o progresso está sempre baseado em uma série de eventos, que também são definidos paradigmas. O primeiro homem que pega uma pedra para matar uma presa, para se defender de um inimigo, ele, nesse momento, define um paradigma tecnológico, a pedra, uma ferramenta. Mas atenção, tecnologia não é um termo moderno, não tem nada a ver com a modernidade, porque a palavra tecnologia deriva de duas palavras gregas, techne e logos. Logos, discurso, a propósito da techne, ou seja, a arte da manipulação com as mãos.
Ou seja, de verdade, manipular significa entrar no mundo e manipular com as mãos. Isso é muito importante. A pedra, o domínio do fogo, a caça, os primeiros vilarejos, a agricultura, as primeiras cidades, a escritura, a roda, os primeiros impérios, as primeiras conquistas geográficas, científicas, as armas, a bomba atômica, os computadores, internet, telefonia móvel, claro, antes, homem na lua, e agora artificial intelligence, inteligência artificial. Todos esses são eventos, são paradigmas. Valeu? Por que o progresso não segue uma reta, mais ou menos inclinada, definida por y igual nx, onde n é um número indefinido, pode ser muito grande. Mais grande esse número, mais a reta seria inclinada, ok? Isso acontece porque, de fato, qualquer unidade de tempo no futuro tem um impacto sobre o progresso humano exponencialmente superior. Ou seja, o futuro está acelerando. É mais rápido do presente e o presente é mais rápido do passado. Ou seja, o progresso, em relação ao tempo, respeita a lei dos retornos acelerados. Repito, lei dos retornos acelerados. Essa lei não é nova. Essa lei opera nesse planeta há milhões de anos, muitos antes do Homo sapiens sapiens. É exatamente como a lei da gravidade, que operava muitos antes de Isaac Newton descobrir a lei. Exatamente como a lei do relativismo do tempo e espaço, que já estava funcionando e dominando o universo muitos antes de Albert Einstein definir esse princípio. Então, por que a humanidade não entendeu e não reconheceu essa lei antes e só agora? Porque a humanidade, nesse momento específico da história, está vendo o futuro se aproximar muito rápido. E agora a humanidade entende que não estamos vivendo em um mundo linear. Esse fenômeno já ocorreu antes. Quando? Durante a primeira Revolução Industrial. Esse foi um momento histórico durante o qual, efetivamente, a humanidade começou a entender que a tecnologia estava acelerando. Estamos no século XVIII, a indústria 1.0 chegou a um nível de progresso definido pela linha amarela, à direita do gráfico. A indústria 1.2 seguiu uma revolução e o impacto em termos de progresso humano foi ainda mais superior. E isso se repetiu na terceira revolução, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, agora é muito importante descobrir o que vai acontecer na quarta revolução. A quarta revolução é a revolução que estamos assistindo nesse momento histórico. Valeu? Então, é interessante entender por que a aceleração de uma progressão exponencial é importante. Por quê? Porque se o progresso tivesse continuado em linha reta, com a mesma taxa de evolução que estava definida durante a Revolução Primeira, essa reta tivesse chegado agora, 2023, a definir um nível de progresso humano definido e indicado pela linha verde, não a amarela. Você entende a diferença? E isso é a mesma coisa acontece se considerarmos a taxa de evolução da segunda revolução. Tivéssemos chegado na linha verde, não amarela.
É importante, por isso, entender que cada revolução, de fato, acelera. Indústria 4, estamos nesse momento, 2023, vamos ver como, mudando de escala, de fato, a aceleração é exponencial, brutalmente exponencial. E isso vai operar agora e nos próximos 6 anos, e se mudarmos de escala outra vez, isso vai acontecer nos próximos 15 anos, até chegar a uma data muito, muito particular, que é os 2045. Não é a fim do mundo, não é o fim do mundo, não. É outro momento. É um momento no qual a curva exponencial vira a ser assintótica. Assintótica significa que a linha é paralela ao eixo Y. Então, nesse momento, qualquer escala que a gente possa considerar como plano cartesiano resulta em um infinito. A equação y igual x elevado a 2 determina infinito. Não podemos definir aonde o progresso chegou. É muito importante esse princípio, porque esse princípio de infinito define o conceito de singularidade. Esse evento específico vai ocorrer dentro de 20, 25 anos. É importante isso. Não dentro de um século. Falo outra vez, 20, 25 anos. Ou seja, durante a vida das pessoas que agora estão assistindo a esse evento. Além da singularidade, nenhuma mente humana pode especular o que vai acontecer depois. Então, o futuro para a humanidade termina nesse ponto. Tudo o que podemos especular sobre o futuro, e agora vamos a falar de hipóteses, não passam da singularidade. Fernando, tudo ok? Esse é o fim do preâmbulo. Agora entramos na discussão. Este princípio da singularidade é fundamental, é uma lei. Temos que respeitar essa lei. Para entender o futuro, há que aceitar esse princípio. Então, a indústria primeira era baseada como? Em quê? Motores a vapor, trens, setor têxtil, indústria siderúrgica. A Revolução Segunda foi baseada em motores a combustão interna. Carros, aviões, hidrocarburos. A terceira, baseada em informática, internet, computador e telefonia móvel. A quarta revolução industrial, sobre quais pilares vai se desenvolver? 3 pilares: genética, robótica e nanotecnologia. Esses 3 pilares são uma visão simplificada do futuro. Qualquer disciplina que vocês possam pensar entra em uma das 3 categorias que acabo de definir. Genética, robótica e nanotecnologia abrangem todo o progresso humano. Genética. A genética é uma possibilidade teórica e proximamente prática de modificar o sistema genético de qualquer forma de vida, homem, animais, vegetais. Tanto faz que agora já falamos de OGM, organismo geneticamente modificado. Essa categoria agora se aplica aos vegetais, mas muito pronto vai entrar no mundo dos homens. E quando a tecnologia entra no genoma humano e modifica o sistema biológico, podemos aprender a fazer uma coisa incrível. A primeira, a mais importante. Isso. Reverse aging em inglês. Rejuvenescimento da espécie humana.
Isso se pode fazer diretamente com a genética, sem nenhuma intervenção externa. Atuando nas leis que governam o sistema biológico, as células podem aprender a se replicar como faziam quando a gente tinha 20 anos, sem violar nenhuma lei natural. Teremos, então, pessoas com 60, 70 anos com um desejo de aparentar uma idade de 30, 40, depende, anos menos. Esse será uma oportunidade de negócio gigantesca para as primeiras empresas que introduzirão esse produto no mercado. Você entra em um laboratório, uma cura de 2, 3 dias, volta para casa, cada dia você olha para você no espelho e você percebe que lentamente, em uma questão de dias, você está aparentando mais jovem. Isso que acontece quando entramos no mundo da genética. Mas atenção, esse é um aspecto, porque teremos pessoas que vão desejar ser diferentes, vão desejar ser com a pele verde, a pele amarela, com cabelo, sem cabelo, mais altos, mais fortes, mais saudáveis, intervindo aonde? Não só na aparência física, mas na estrutura, no coração da estrutura física do corpo humano, coração, fígado, qualquer coisa, sistema esquelético, qualquer coisa. E isso, quando isso vai acontecer? Nos próximos 10 anos. Falo outra vez, nos próximos 10 anos. Quando Fernando, eu, você, com 60 anos mais ou menos de idade, se você e eu tivermos a capacidade financeira para aceder a esse produto, poderemos, sem dúvida, voltar para trás no tempo. Isso revoluciona tudo. Marco. Essa é uma pessoa que poderia, dentro de 15 anos, ser uma mulher de 70. Marco. Fala. Dentro do nosso ecossistema de inovação aqui em Joinville, região, um dos atores do ecossistema de inovação, ele é diretor de inovação de um hospital que tem bastante contato com os estudos mais recentes, inclusive Harvard e etc., né? E, coincidência ou não, há uns 3 meses atrás, nós estávamos conversando sobre as inovações na área de medicina, e ele comentou um ponto que é exatamente esse que você está comentando, que já tem estudos prontos que mostram que daqui a 15, 20 anos, as pessoas não vão mais morrer de causas naturais. Com o avanço da medicina, da genética, a pessoa vai morrer se ela se acidentar, mas de causas naturais ela não vai mais morrer. Isso aí, já estudos mostrando exatamente esse caminho que você acabou de comentar aí. Te agradeço porque a sua contribuição é fundamental. Por favor, outras, que possam em qualquer momento entrar na conversa. Porque isso não é fantasia, ciência ficção. Isso aqui é ciência. E nesse momento histórico da humanidade, temos que aceitar isso como possibilidades concretas. E isso tem que mudar tudo. Mas vamos falar das consequências sociopsicológicas desse fenômeno. Exemplos, deveríamos falar, só desse aspecto, deveríamos falar uma semana. Uma pessoa agora tem 70 anos. Pode namorar uma pessoa de 20? Sim, mas sabemos que 50 anos afetam uma relação, porque o amor é cego, claro, mas a vida determina o fim do mais velho. No futuro, 70 anos anagráfico não são nada. Então, as pessoas poderão se encontrar em gerações diferentes e ter uma relação que, em termos de saúde física, atenção, não de visão do mundo, de experiência de vida, isso não. Mas em termos de possibilidade de namorar, pegar a mão dela, caminhar, andar na rua e parecer jovem, ambos, isso vai acontecer. Sabemos o que significa que a sociedade muda totalmente. Totalmente. Sabemos que significa ter um amigo verde, amarelo, vermelho, com as orelhas em ponta assim,
Por quê? Porque de repente tem uma modifica genética que favorece esse tipo de comportamento. E esse tipo de comportamento não é um comportamento de loucos, porque é exatamente o que a gente está fazendo com os próprios avatares digitais. Os avatares digitais estão emulando o que as pessoas desejam ser. Só que nesse momento, os avatares digitais só vivem na tela. É uma ficção. Você sigue sendo um homem, uma mulher. Mas no próximo futuro, com a genética vai possibilitar homens, mulheres, em se transformar em avatares reais. Isso muda tudo. Seguimos, porque só de genética temos que falar uma semana, mas temos outras 3 coisas interessantes. Robótica, que inclusive é Artificial Intelligence. Que é isso? Isso é incrível. Porque, de repente, não estamos falando do homem, da biologia, estamos falando de entidades artificiais. Robô é uma palavra que foi utilizada em uma novela, polaca. Significa escravo. Sem dúvida nenhuma, o robô do futuro vai determinar isso como um preconceito. Robô é uma palavra que vai desaparecer. Quando aplicada a seres inteligentes mais de uns seres humanos, mais de um ser humano, isso não pode ser. Não? Como hoje, nenhuma pessoa falaria de, desculpe, negro outra. Vai ser a mesma coisa. Mas de que robô estamos falando? Estamos falando de os robôs que operam nas indústrias. Agora, essas são máquinas. Tem nada, esses sim são robôs. Não, estamos falando de outra entidade, que podem ser androides. Android não é o sistema operacional do telefone. Android vem do grego andros, homo. Androide é um robô que tem forma de homem. Esse é um androide, ok? Esse aqui pode ser um androide. Esse indivíduo, se falo de indivíduo artificial, é um indivíduo que dentro de 6 anos poderá ter um coeficiente de inteligência parecido a do homem. Repito, dentro de 6 anos, 2030, 29, 30, teremos os primeiros computadores inteligentes como um ser humano. Isso significa que não serão computadores que vão aceitar um mando. Alexa, prepara meu café. Sim. Ou escreve esse artigo. Não. Esses indivíduos serão talvez eles a determinar o que o homem tem que fazer. Por quê? Porque esses indivíduos hiper sofisticados, vamos ver quanto sofisticado, como uns soldados, por exemplo. Esses indivíduos serão nossos soldados, nossos advogados, nossos médicos, nossos amigos. E quando a estrutura artificial vai se desenvolver e vai virar sempre mais sofisticada, é claro que, de repente, quando teremos uma imagem de um indivíduo artificial com esse olhar, quem pode matar ou quem pode destruir um ser desse tipo? Então, outra lei vai ser aplicada. A impossibilidade de destruir uma entidade artificial. Quando isso vai acontecer? Dentro de 10 anos, porque depois da conquista da inteligência artificial sendo parecida à de um homem, imaginemos, advogados artificiais em um ano determinam todo um novo sistema legal que não permite a qualquer homem da Terra matar, destruir uma máquina. Que já falei, o termo máquina é anacronístico. Tudo bem, Fernando, até aqui? Mais atenção, porque essas entidades hiper sofisticadas e robóticas não vão se desenvolver independentemente do ser humano. Não. Eles vão ser integrados, porque a biologia vai cruzar com a robótica. Por quê?
Os motivos são muitos. Primeiro, porque o homem quer evolucionar. Então, o homem cibernético é um homem mais forte, mais resiliente. Um homem que perdeu as pernas em um acidente vai ter pernas novas, que são melhores das pernas naturais. Um braço perdido em uma obra no trabalho vai poder ser substituído com um braço melhor. E isso que significa? Significa que muitas pessoas saudáveis, sanas, deixarão ser amputadas cirurgicamente para colocar aparatos artificiais. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, essa é outra grande oportunidade. Então, no próximo futuro, teremos indivíduos que são totalmente biológicos. Depois respondo às perguntas. É utopia, eu estou lendo, mas não estou respondendo só porque depois vamos abrir um debate, valeu? Porque utópico, nesse caso eu vou responder já. Porque utopia ou distopia são visões do mundo. Um cara que está aí no princípio do século XX é uma utopia um homem na Lua. É uma utopia ter um telefone móvel. É uma utopia pensar de ir para Marte. É uma utopia, mas aconteceu, está acontecendo. Não temos nunca esse erro enorme achar que o tempo atual não permita coisas incríveis no futuro, porque esse erro foi feito no passado, quando as pessoas achavam que a Terra era plana, quando as pessoas não podiam viajar mais rápido que a velocidade do som, ou conversar com um telefone sem cabo, sem nada, internet. A gente não pode falar de utopia quando temos ChatGPT, que está evolucionando como uma feira. E dentro de 2 anos esse sistema vai falar para nós como um ser humano. Simulação, mas vai falar. Atenção que o que está falando... por isso que fiz o preâmbulo antes. Essa não é ciência ficção, é a aceleração da tecnologia. Esse momento histórico nunca aconteceu antes. Estamos vivendo o momento mais importante da humanidade. Grandes pessoas, como Nikola Tesla, os grandes escritores, Isaac Asimov, já sabiam que os computadores chegariam a ser assim, mas eles nasceram cedo demais para ver isso acontecer. Eu também, com 51 anos, até os anos 2005, eu achava que vivia em um mundo linear. E falava para mim e dizia, Marco, eu sei que você tem muita imaginação, e você sabe que vão chegar robô e tudo isso, mas você vai morrer antes, porque tudo isso vai acontecer, talvez, no final do século XXI, e você está bem morto. Mas uma coisa mudou a minha visão do mundo, um livro. E o livro se chama The Singularity is Near. A singularidade está próxima, de Ray Kurzweil. Tudo isso cambiou a visão do mundo. E, de repente, entrei num mundo que era exponencial. E falei, cara, se não acontecer nada comigo, como falou Dieter antes, um acidente grave, se eu conseguir me preservar um tempo suficiente para eu chegar a esse ponto, talvez eu possa ter uma vida de muitos, não anos, séculos, mas depois falaremos de que tipo de vida. Não é uma vida de séculos de comer e beber cerveja e comer hamburguesa. Não é essa vida. Esse é outro tema. Seguimos. Dieter. Marco, deixa eu fazer uma interrupção aqui. Pegar o gancho que você falou sobre, né, os medos que as pessoas tinham no passado. A gente não pode esquecer que lá em 1800 as pessoas diziam que andar de trem era perigoso, porque o corpo humano não resistiria viajar acima de 35 milhas por hora. Isso aí foi um medo que as pessoas tiveram frente à tecnologia, frente às novidades. Esse é o primeiro ponto. O segundo
Faz, acho que 3 semanas eu fiz aqui um Bora Fazer Talks, direto do Reino Unido, direto da Suíça, onde eu fui visitar centros de inovação, onde tudo que você está falando me foi apresentado, estudos em andamento, tá? Inclusive o que você citou no slide anterior, o Elon Musk já tem um projeto que está andando já, a partir do momento que ele falou que existe, né, já faz uns 4 anos, que se chama Neuralink, que ele faz o implante de chips no cérebro, que no primeiro momento era para diminuir Alzheimer, para doenças desse tipo, né? E agora, depois que todo o mundo se abriu assim dessa velocidade vertiginosa para a inteligência artificial, a Neuralink já falou que está pronta para implantar o mesmo chip, mas com inteligência artificial embutida em seres humanos. O único entrave que se tem hoje para fazer isso é o entrave de que os órgãos reguladores nos Estados Unidos não aceitaram ainda, permitiram ele fazer testes em humanos. É o único entrave ainda para a utilização de chips em humanos atualmente pela Neuralink, projeto pronto para ser introduzido. Eu te agradeço, Dieter, porque outra vez a sua intervenção foi excelente, porque me ajuda. Porque senão passo por louco. Como mínimo somos dois. Então, Guto quer falar alguma coisa também? Guto Aron? Falando em não te deixar na loucura, nós já temos ciborgues, tá? A definição de ciborgue é um indivíduo orgânico que tem partes mecânicas inteligentes. Nós temos transplantados com marca-passos, nós temos deficientes auditivos que voltaram a ouvir por causa de implantes de... como que é o nome? Nióbio e etc. nos canais auriculares, e a inteligência artificial já tem permitido que tetraplégicos voltem a andar. Então, o futuro é show, mas ele meio que já chegou. É isso que você está falando aí, daqui de um implante neurológico que me faz andar para isso daí que está na sua tela, é um curto espaço assim, ó, tá? Então, não é tanta loucura isso que você está falando, não. Rafa Lopes? Eu já acredito Claro, está evoluindo, mas em questão de inovações que são mais sociais, que envolvem, por exemplo, a questão do surdo que voltou a ouvir, eu acho que esse tipo de questão é uma questão que está pouco acelerada. Isso porque, por exemplo, eu estou estudando agora sobre como que as pessoas trabalham com que é o EEG, eletroencefalograma, no cérebro de pessoas surdas. E você vai ver isso, são pouquíssimos artigos que a gente tem no meio científico voltados para poder, por exemplo, traduzir algum comando do cérebro da pessoa em algum robô, ou em alguma libra, ou em algum tipo de forma de comunicação. Então, eu entendo isso, mas, ao mesmo tempo, como eu vivo isso, eu vivo que as coisas são bem mais lentas para esse âmbito. Porque não envolve grande massa, envolve um nicho muito específico. Não sei se posso deixar uma pergunta aqui, uma curiosidade. Eu acho bem interessante, assim, acho que é uma mudança de perspectiva até do ser humano, sabe? Do que vai ser o ser humano à frente. Mas eu tenho algumas dúvidas, assim, que até não coloquei lá para o Marco no outro dia. O que seremos lá na frente, sabe? Porque com toda essa evolução, em essência, a perspectiva de vida é totalmente outra. Seremos o ser humano, em essência, não em corpo necessariamente, eu acho que a evolução, de alguma forma, a vida evolui. Mas seremos, em essência, o mesmo ser humano? E sendo, em essência, o mesmo ser humano, como regulamentar e quem vai ser o responsável, digamos, de com toda a interferência tecnológica, eu continue a ser um ser independente? Renato, você me fez pensar que o seguinte, que o conceito de singularity só faz a gente entender cada vez mais que sempre vimos até hoje a tecnologia como algo externo a nós. Sim. E agora a tecnologia é algo inerente a nós. Né, Marco? Que perlas, cara. Rafael, Fernando, Renato e Dieter, perlas. Vou te dizer por quê. Fernando,
a tecnologia até nesse momento era exoscópica. E sim, agora Agora é endo. Isso. Do grego sempre, interno. A fronteira do futuro não está fora de nós, está dentro de nós. A fronteira da tecnologia está no corpo humano, no espírito humano. Agora vamos lá. Dieter falou uma coisa interessante. Agora, dois indivíduos se encontram dentro de 15 anos. Fernando e Marco. Oh, Fernando, tudo bem? Tudo bem, cara? Você, como está agora você? Quanto é artificial e biológico? Fernando fala, cara, eu estou 70% biológico e 30% artificial. E você, Marco? Fernando, eu acabo de passar 51% artificial. E você fala, cara, mas aqui é ilegal, você não pode nesse país. Por isso que vou embora. Agora abrimos outro tema. O tema de onde você está morando e vou me relacionar a Dieter, que falava de governos. Entrave. Atenção, que morar em um governo que permite uma evolução do homem é um cenário. Morar em um governo que não permite a evolução do homem é outro cenário, totalmente diferente. Eu vou apostar todo o dinheiro que tenho para vos dizer uma coisa, um país que 100% vai ser super aberto a esse tipo de programa de evolução do homem, chamado transhumanismo. Será qual? A China. Por quê? Porque a China é um sistema imperial. E o sistema de governo da China, que quer ser a primeira potência do mundo, ela entendeu, o governo entendeu, que para ser primeiro no mundo, nesse mundo, o povo não pode ser de humanos. O povo tem que ser de transhumanos. Pessoas hiperinteligentes, pessoas hiperresilientes, pessoas que vão dominar o mundo. Agora, os Estados Unidos vão fazer a mesma coisa, porque a guerra da Artificial Intelligence está aí aberta entre eles. E o Brasil, não, vamos ver. Vamos ver se é possível legalmente chegar a 50%, 49%, como a sociedade. Você não pode ser artificial mais de 51%. Talvez seja assim. E, Fernando, vamos ter essa conversação no futuro, porque eu vou botar tudo que seja dentro. Eu vou ser 100% artificial enquanto eu puder. Não preciso ser humano. O humano é uma condição temporânea para todos nós. Agora teremos homens e mulheres que vão ficar ser homens e mulheres. Por quê? Por uma questão ética, por uma questão religiosa. Pessoas que vão determinar e dirão, eu nasci homem, nasci mulher, vou morrer conforme a natureza. Tudo bem, ninguém fala o contrário, mas eu não. Eu, Marco Atizani, não. Eu vou fazer outra coisa. Vamos lá. Por que vai acontecer? Porque a robótica? Não. Esse é um milagre. Se chama nanotecnologia. Se a genética é importante assim. Entendeu? Se a robótica é importante assim. A nanotecnologia é sim de importante. Por quê? Porque aqui estamos falando de um mundo artificial, valeu? Totalmente endoscópico. Quanto endoscópico? Na escala dos átomos. Nano significa 10 elevado menos 9. 1 milhardésimo de metro. E a gente não tem que chegar até aí. Podemos parar a 10 menos 6, elevado menos 6. Ou seja, moléculas. Isso, hoje Health Tech, exatamente. A nanotecnologia pode ser animada e não animada. Claro, porque quando você atua no mundo não animado, é fácil, relativamente fácil. Mas eu agora estou falando de uma nanotecnologia animada, que entra na biologia e modifica tudo. Exemplo, você já é mais jovem.
Fernando, de 70 anos, aparenta 40, porque ele elegeu que 40 é a idade que ele quer se ficar. Poderia ser 35, pode ser 30, Fernando. Você pode mudar de ideia, não passa nada. Você volta para lá. Não, hoje quero ser mais velho, porque não sei. Pode. Você é mais jovem. Olha, eu, um homem mais jovem, mais saudável, tudo bem. Você é meio robô, mas também. Você ficou com o sistema de integração cibernética. Agora você vai fazer outra coisa. Você fala, cara, essa pele aqui, jovem, é pele humana. Eu posso me queimar. Eu sou humano. Eu posso bater contra um caminhão e morrer. Não gosto nada disso. Vou modificar tudo. Como? Através de injeções na sangue, de nanorobô. Esses nanorobôs são programados para funções específicas. Exemplos, entram no tecido, através da sangue, no tecido do esqueleto. E você modifica a sua estrutura em titânio. Sem dores, sem nada, sem perceber nada. Você quer uma pele distinta, que não queima, que muda de cor, ou seja, não sei, com funcionalidade de computador, você pode, porque você vai e transforma a estrutura molecular da sua natureza biológica em algo artificial. E isso você quer células vermelhas. Valeu. Essa aqui, essa foto, essa tela. Pega. Entra no sistema sanguíneo. Fernando, você respira uma vez por dia. Por quê? Porque o nanorobô absorve oxigênio em 10.000 vezes mais por cada respiro, por cada vez que você está respirando. Você não precisa respirar durante 24 horas. Imagina fazer deporte com essa propriedade. Olimpíadas. São todas especulações, tudo bem, mas são nada em relação à fantasia e às possibilidades dos seres humanos se transformar. Estou acabando, deixando depois a conversa. A nanotecnologia, quando vai acontecer? Além dos 15 anos. Estamos dentro de 15, 20 anos. Nos estamos aproximando à singularidade. E a nanotecnologia é a última grande revolução do homem. E será uma invenção humana? Não. Toda essa tecnologia não vai ser humana. A última grande invenção do ser humano é a Artificial Intelligence. É ela que vai fazer tudo. É a última grande invenção. Esse aqui é um cara que está pensando. Se chama Homo sapiens zero. Nem sabe que ele vai ser Homo sapiens, mas ele vai. Muito além das suas gerações, muito. Mas está pensando e fala, cara, mas que será o homem? Milhões de anos depois, chega o Homo sapiens. Atenção, essa foto tem uma trampa aqui. Essas são sapiens sapiens, A única diferença entre Fernando e eles, não é o sistema cerebral. É a tecnologia. Eu pego o iPhone 15, essa criança aqui com o iPhone 15, depois de 15 minutos, ela sabe utilizar tudo. Não tem nenhuma diferença. A diferença é tecnologia. Entre eles e nós, só uma questão: a história da evolução humana, não a evolução da natureza humana. Entendeu? Esse que é o homem 1.1. Por quê? Porque é homem, mas tem mais tecnologia. Ele pode viver na Lua. Através da tecnologia, ele mudou-se um pouco mais de Homo sapiens. Um pouco, nada. Se alguma coisa falhasse, aqui ele morre. E esse aqui quem é? Somos nós. Homo sapiens 3.0. Dentro de 20 anos. Não quero dizer que essa seja a imagem. É uma das miles, centenas de milhões de possibilidades. É uma imagem para estimular a fantasia. Valeu? Então, o processo pode ser isso. Isso poderia ser homem. Poderia ser esse. Atenção, que esse indivíduo, não sabemos se é um homem ou uma mulher que virou a ser um robô.
e robô falo palavra errônea. Não sabemos se é uma mulher que virou a ser uma entidade artificial ou ela sempre tem sido uma entidade artificial. Isso não podemos saber. De fato, teremos indivíduos parecidos e teremos que perguntar, Fernando, você foi homem? Sim, foi homem. Fabiano, você foi homem? Não, eu nasci como entidade artificial. Essa é a conversa futura. Homo erectus, Marco, 1 milhão de anos. Sim. Marco, eu sugiro a todos aqui um filme que com certeza você é fã há 20 anos já, que é Gálata. Gálata, sim, sim. História, sugiro a todos. Só quem não assistiu, só por favor, procurem só depois Gálata. Só tá bom, gente? É esse mundo aí do Homo sapiens 2.5 que o Aticiane está falando. Segue. Acabei, Fernando, porque é só uma questão de escala. Antes, falamos do andamento do progresso. Essa curva é idêntica, mas está relacionada a outro tipo de progresso, a natureza do ser humano. Homo erectus, 1 milhão de anos atrás. Homo sapiens, 100 mil anos. Homo sapiens 2.0, o que ele está agora, nos próximos 10 anos. Homo Deus, além da singularidade. Cada pessoa agora que tem 50, 60 anos, agora até 70, que pode ficar aqui, nesse planeta, outros 10 anos de saúde, essa humanidade, esses seres humanos com esse tipo de idade, talvez tenha a possibilidade de ir no futuro, mas um futuro além dos séculos. Essa é outra conversa, é outro mundo, mas a diferença que existe entre Homo sapiens, nós, 1.0, somos esse, e Homo Deus, é a mesma diferença que existe entre uma pedra e o Artificial Intelligence, a mesma. Esse fenômeno se chama transcendência, ou seja, estamos entrando no final da espécie Sapiens Sapiens. E essa é uma boa notícia. Por quê? Porque a humanidade é um conceito muito mais amplo que o ser humano. A humanidade começou muito antes da Homo Sapiens Sapiens. A humanidade é um patrimônio, é uma história de evolução. Então, o homem não vai perder a humanidade enquanto o homem se virar outro ser, mais sofisticado, mais transcendente. Temos que superar os limites dos seres humanos em termos de violência, domínio, explotação. Temos muito para evolucionar. Aqui não falamos de tecnologia para aparentar seres que não somos. Não, a tecnologia vai nos ajudar a ser seres superiores em todos os âmbitos mais nobres da natureza, da humanidade. Uma coisa, e termino, a humanidade está em boas mãos. O futuro pode ser brilhante. Claro que as ameaças estão aqui. E poderíamos terminar com a humanidade por causas, guerras mundiais, os extermínios de humanidade porque sim. Eu acredito no futuro aonde a gente vai se encontrar e vai falar por muito tempo. Obrigado. Parabéns, obrigado, Marco. Obrigado, Marco. Vi que já está com a mão levantada aqui, só a Fabiane, há algum tempinho. Só vamos aproveitar, só todo mundo abrir a câmera, quem puder, para a gente tirar uma foto aqui com todo mundo online. E o link do filme, o Dieter postou ali no chat, tá bom? Vale a pena assistir. Vamos lá, quem puder abrir. Aline, obrigado só por abrir. Adélia, quiser abrir. Fala, Dieter. Enquanto o Fernando tira a foto aí, Marco, tem duas perspectivas aí que a gente pode assistir filmes para se inspirar e entender como o futuro pode ser, né? Tem a visão do filme do Will Smith, que é fantástico, Eu, Robô, que quando foi lançado aí há 15, 18 anos atrás,
Ele dirigia um Audi que dirigia sozinho, todo mundo falava, isso aí vai levar 30 anos para chegar. 30 anos E chegou aí a Tesla. temos o Tesla aí já há 4, 5 anos andando pelas ruas sem motorista. E todas as outras perspectivas que você falou aí de genética, de uso de membros avançados e etc., está no filme do Eu, Robô. Tá ali no Will Smith, você pode assistir. Inclusive, o próprio Will Smith interpreta um acidentado que colocou parte do ombro, etc., costela e braço, tudo mecânico, tudo robótico. Essa é uma perspectiva. E a outra que a gente nunca pode esquecer, que é uma perspectiva um pouco mais cruel, né, dessa visão de como é a transformação, são os 2 ou 3 filmes do Arnold Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro, que é uma outra visão, né, mas que as duas envolvem inteligência artificial, envolvem nanotecnologia, envolvem, inclusive no segundo filme do Arnold Schwarzenegger, o Exterminador lá, ele era um metal fluido que se recompunha sozinho. Faz mais de 6 meses foi apresentado um metal que se recompunha sozinho e se reconstruía para a forma original. Tá aí a tecnologia batendo a nossa porta. É outro filme, Peter, que é Ex Machina. Ex Machina. Esse é um filme muito bom. Sim, muito bom também. Fabiane queria fazer um comentário? Você está aí, Fabiane? Vamos lá. Fabiane... Eu gostaria de, Marco... Buonasera. Buonasera, cara. Eu gostaria de perguntar o seguinte a você. Hoje em dia, nós estamos vivendo tempos bastante conturbados. Eu vejo tudo isso como uma decadência do Ocidente, como a antiga Roma. O que acontece? Com tudo isso que você expôs, eu sou uma mulher de 68 anos, e a gente fica um tanto quanto meio, digamos assim, preocupados, né, com tudo isso, apesar de saber, eu tenho plena noção de que é possível. Mas eu tenho uma só preocupação: onde ficam as emoções, os sentimentos, os valores? Se você construir eu vou chamar isso de raça, nova, como essa que está surgindo, que for superior, que for imbatível e tudo mais, aonde ficam os valores do certo, do errado, da justiça, do limite? Onde fica, por exemplo, você falou aparência de 40 anos, isso quer dizer imortalidade? E como que a gente vai lidar com esse desenvolvimento populacional que não tem cabimento, né? Essas pessoas, ou raças novas que serão superiores, como ficarão as pessoas que são inferiores, se não forem trabalhados também tais valores e tais emoções e etc. e tal? Eu vejo nisso tudo um perigo. E isso que dá medo, não é a tecnologia em si, é tudo que está por trás. Tem que ficar na mão de boas pessoas, né? Eide? Posso responder a Fabienne, porque, Fabienne, você tocou temas fundamentais, né? Eu vou lhe dizer isso. Tenho um cachorro aqui abaixo. Eu pego ele, adoro ele tem emoções. Eu falo para ele, Indy, se chama Indy, vem aqui, vou ler uma poesia para você. Ou escutamos Mozart. Ele que vai fazer? Nada. Por quê? Ele tem emoções, mas não tem o poder cognitivo de entender o que significa ser humano. Então, o ser humano vai ter a mesma posição de um cachorro com respeito ao Homo Deus. O Homo Deus vai falar, vem aqui, ser humano. Vamos contemplar o spin da partícula do universo. E o ser humano vai aí não vai entender nada desse incrível poesia do universo. O Homo sapiens superior, Deus, Homo Deus, o 3.0, fala, eu te quero muito,
mas você falta desse poder cognitivo, que você não entende a realidade. Porque a nossa realidade, Fabienne, não representa o auge. Nós somos o produto mais sofisticado dessa terra, mas não somos nada comparado com aqueles que vão vir. E eu desejo ser eles, não por ser mais bonito, lindo, arrogante, forte, por ser mais transcendente. Faz 10 anos que não como carne, né? É uma evolução interior. Agora que vou fazer? Vou te dizer que o futuro da humanidade não é de homem que ficam aqui 150 anos comendo, destruindo esse planeta. Esses homens não comerão. Esses homens não vão fazer guerra nenhuma, porque essa humanidade que é utopia é uma humanidade superior. Bem-vindos eles. E bem-vinda, Fabienne, que em vez de morrer, vai deixar o seu patrimônio de vida e contribuir com a tua vida, a sua vida, para muitos anos. A eternidade não existe, nem o universo é eterno. Se chama vida indeterminada, não infinita. Ninguém aqui está falando de viver para sempre. A gente está falando de viver muitos anos. Atenção, e termino. Além da singularidade, a humanidade desaparece. Por quê? Porque ninguém quer ser fisicamente presente nesse planeta. Esse planeta estará vazio de seres humanos, porque toda a humanidade vai na Matrix, outro mundo virtual que não tem nada a ver com esse planeta. Mas essa é outra conversa. Eu gostaria de chamar aqui para fazer comentários aqui. Só primeiro o Rui Marco foi o primeiro que levantou a mão, e depois o Rei de Leão. Momentinho aí, Rede. Só fazer um parênteses aí com o Marco. Se a humanidade vai ser perene, ou seja, vai ter uma longevidade muito grande, é claro que não existe, o conceito de infinito não existe, porque tudo tem um fim, até o fim, só que não vai existir mais legado, né? Se a gente vai ser perene, onde fica o legado? Mas o legado é você. É você. Eu quero que você fique aqui, porque a morte é uma tragédia, não é uma benção. Desculpem, a morte é uma tragédia. Eu perdi um meu irmão com 26 anos, vou perder meus pais, mas é uma tragédia. A humanidade precisa de você. Porque a humanidade sem você, com a recordação de você em fotografias e em vídeos, é uma humanidade inferior. Eu gosto de você ficar aqui 150 anos, porque a sua visão do mundo contribui a uma visão da humanidade. Não tem razão para você morrer. Não tem nenhuma. Porque não tem limite de recursos para sustentar a sua vida no futuro. Agora, talvez sim, mas no futuro não. Então, vamos falar mais tarde, em 100 anos, quero ter essa conversa outra vez. Mas não vamos falar de 100 anos, é todo telepatia, não te preocupes. Rede, vamos lá, querido. Tudo bom, Fernando? Satisfação ver você aqui de novo. E Obrigado. Aqui. Eu vou fazer coro à fala do Marco e vou divergir com todo respeito ao Rui, né? Quando ele diz assim, cara, onde é que fica o legado? Eu acho que eu sou um otimista muito pé no chão quando eu olho e vejo que eu creio que esses superiores aí que angustiam a Fabienne, né, vão entender que mais que competir é melhor cooperar, mais que lutar é melhor colaborar e fazer com que o outro possa andar ao lado, nem à frente nem atrás, mas do lado. E também na perspectiva de que se existe alguém abaixo, é papel meu, estando nesse patamar, trazê-lo para cá. Eu creio que esse homo superior, né, e aí eu me lembro dos quadrinhos da Marvel, né, que falavam muito disso, né, o homo superior, né, e a Marvel desde 1970 fala exatamente do combate ao preconceito e do combate também
a tudo aquilo que traz divisão. Eu acho que, sendo otimista pé no chão, eu creio que nós vamos colaborar mais, competir menos, trazer mais, agregar mais e usando a tecnologia como meio. Eu trabalho com tecnologia há algum tempo, nos poucos cabelos brancos que eu tenho, os cabelos que me faltam entregam um pouco a idade, e eu me vejo muito trabalhando com tecnologia para pessoas com deficiência na perspectiva de alguém que é o operário do século XXI. Eu não olho a tecnologia na perspectiva de um altar, de um endeusamento, mas muito pelo contrário, né? Eu sempre digo para o papai, eu disse, rapaz, eu não vejo diferença minha entre o pedreiro do século XVII, o cara que construía obras magníficas, que estão até hoje, e aí eu falo de novo de legado, e me vejo muito na condição de operário dessa era nova. E cada vez mais, uma frase que meu pai sempre diz, faz mais sentido na minha vida. Quem não vive para servir não serve para viver. Então, nessa perspectiva, eu creio que nós vamos colaborar muito mais e competir muito menos, né? Se eu for falar de evoluções e tudo mais, a gente não pode nem pensar em dizer que, por exemplo, existem 3 crianças que nasceram na China que já nasceram imunes ao vírus HIV, por exemplo, né? Acho que o Marcos sabe dessa história, né? Entre outras coisas que estão fazendo. Então, tem muita coisa ainda para acontecer em muito pouco tempo, né? Quem dizia assim, quanto atrás que foguete não dá ré, o Elon veio aí. Agora dá. E Pois agora, é. agora dá. Só queria chamar aqui o nosso embaixador, Flávio Dias, obrigado só pela participação. E quem me conhece aqui sabe que eu sempre gosto de trazer para a mesa as pessoas que eu vou encontrando aqui. Eu depois gostaria de saber da onde fala e o que está achando do transhumanismo do Marco Attissani, a nossa membro aqui, Renata Paulino. Depois você conversa com a gente. Fala, Flávio. Opa, boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. Sempre bom falar com vocês. Desculpa aí que eu tô chegando tarde, peguei do meio para frente aqui, tô comendo ainda, mas acho interessantíssimo, não podia perder isso daqui. Eu tô com um filho pequeno, né, Fernando? Então não tô podendo acompanhar ao vivo tudo, mas eu tenho visto todas as gravações, pode ficar tranquilo com relação a isso. E eu trabalho, eu estou em Cotia hoje, São Paulo, trabalho pelo Senai, na questão de transformação digital da indústria, e eu vejo um gap muito grande, né, entre tudo isso que a gente está colocando de tendências futuras e aquilo que hoje está, o operador do presente hoje, que nem o Reid falou, o operador do futuro e o operador do presente, ele está com deficiência com infraestrutura, com sistemas que não se integram, a gente está ainda nessa jornada de construir esse futuro. E uma das coisas que eu sempre trago também para a nossa reflexão é a parte filosófica, né? E uma coisa que eu vejo que a finitude da vida, a reflexão sobre a morte, fez com que a filosofia colocasse ética, lógica, valores que hoje estão em voga, e muito mais importante para mim hoje é a gente evoluir moralmente do que tecnologicamente, em vários aspectos. E essa reflexão que eu queria colocar, né? Aonde ficaria a questão ética, a espiritualidade, tudo aquilo que não cabe na tabela periódica, eu costumo dizer isso aí, né? Porque eu tenho uma formação de química, o que não está na tabela periódica, né? Como é que fica isso? A gente vira Deus, a gente abandona a ética, a gente consegue, por exemplo, aí já aquela transvalorização do Nietzsche, né, do bem e do mal, a gente chegou nesse patamar, Marco? Como é que ficaria filosofia, ética, espiritualidade no transhumanismo? Essa que é a minha dúvida para a noite de hoje. Transcendem. Todos os valores vão a outro nível. A ética não morre. Ao contrário, a ética se eleva. Porque essas entidades não têm conflitos de animais. Não estão dominados por emoções conflitivas. Quando a raiva, ou assim, o desejo de dominar os outros. Não, isso não vai acontecer. E se acontecer, pode, atenção, mas ele elabora cenários hipotéticos na cabeça, no mundo virtual. Esse livro, o Ópera 2, são as pessoas biológicas nos anos 30
se transforma em transhumano e tem conflitos, claro que tem, e muito sofisticados, mas não brutais como isso. Atenção, não é um mundo ideal, é um mundo de predomínio também, mas a outro nível, é outra escala. Então, soluções de conflitos, teremos necessidade de enfrentar esses conflitos com capacidades cognitivas superiores, mas estarão aí ainda, valeu? Estarão aí. Mas não serão brutais e primitivos como aqueles debaixo os quais estamos agora nós. Interessante. Muito bom. Tá mudo, Fernando. Mais alguma observação, alguma interação? Que bonito, Fernando, que muita gente hoje falou, é? O tema é apaixonante, né? Eu vou querer fazer um comentário antes da Fabiane. Eu havia chamado a Renata, se a Renata só quiser se apresentar, falar de onde fala, e para a gente se conhecer você. O que eu queria falar é o seguinte, Marco, não vou falar só de política, né? Mas a gente vive um mundo tão maluco hoje e a gente está vivendo um abismo só cada vez maior, né? Onde a gente vê parte da população vivendo só como bárbaros, e o que era para ser hoje não tão absurdo, que é o tema de hoje, se torna absurdo só porque a gente vê a barbárie ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que a nossa missão é entender o tema de hoje, trabalhar para que isso se torne realidade, para que a barbárie suma da humanidade de uma vez por todo. Porque acho que, a partir do momento que a gente faz a tecnologia deixar de ser exo, mas serendo a nós, a gente vai trabalhar... Isso, estou falando de gerações, né? Eu acho que daqui algumas centenas de anos... eu me lembro aqui de quando eu, criança, Star Wars, assistia Star Wars com o Dr. Spock, e eles falavam, não, achamos aqui a Terra, e essa coisa de dinheiro, do pecuniário, é coisa de 1000 anos atrás, né? Então, acho que a gente está falando de um mundo só como esse, e que a gente saiba usar a tecnologia, porque se a gente não saber usar, a gente vai ser só destruído só pela nossa própria criação. Star Trek, isso aí. Edson, por favor. Não, era só para não criar uma celeuma, viu? Porque Star Trek é que tinha isso, Star Wars é outra coisa, e aí quem gosta dos dois ainda é uma... Eu já estava morrendo aqui na cadeira, já estava morrendo. Eu não vou criar briga aqui entre o Marco, o esse DC, tema, né? Eu estou criando briga entre os estúdios aqui. Não, tá tudo bem, cara, calma. Mas é isso, né? Então, um assunto apaixonante. Professor Fernando, Vinícius Calado, só por favor. Temos estamos debaixo eu me de uma intrometi na ameaça. conversa, perdão, Marco. Vinícius, vai. Desculpe, eu me intrometi na conversa ali. Tem que marcar um só para discutir Star Trek e Star Wars separado, que pode ser que a galera não... Sim. Mas brincadeira, era só para fazer esse comentário aqui. Sim. Um abraço. Sim. Mas estamos debaixo de uma ameaça. Por quê? Porque os homens e mulheres que dominam o mundo agora tecnológico poderiam eles desejar um domínio absoluto, sem falar nomes, mas vocês sabem de quem estou falando nesse momento, das grandes multinacionais da informática que dominam o mundo nesse momento. A plataforma na qual a gente está trabalhando agora tem um nome, valeu? Esse paradigma de evolução pode ser uma ameaça total para seres humanos comuns. Por quê? Atenção, que você, chegando tarde demais a ser um transhumano, e tarde demais significa um mês, uma semana, poderia ser tarde demais para sempre. Porque os primeiros pessoas com capitais enormes, poderão comprar tecnologia uma semana antes, um mês, não importa.
se transformar em seres tão superiores que de repente vão dominar o mundo em uma semana. E qualquer paradigma de domínio que eles desejem, possam desejar administrar sobre a humanidade, a gente vai estar errado. Então, o transhumanismo é positivo só em uma condição, e nenhuma outra, que seja democrático. Porque se o transhumanismo não for democrático e for ditatorial, o nazismo é piada. Sim. Valeu? E, gente, aqui, essa conversa não é para definir o que vai ser possível ou não. A gente aqui está conversando para contribuir a uma afirmação democrática desse transhumanismo. Porque eu quero preservar todas essas pessoas, bilhões de pessoas comuns que estão atrás de nós. África, Ásia. Temos que elevar o mundo, porque alguém poderia pensar que o mundo não vale a pena levar nada. Fora o mundo. Valeu? Professor Vinícius Calado, por favor. Eu acho que nesse último tópico que você trouxe agora, Marco, não que todos os outros não sejam de extrema importância, mas esse, você fechou aí, foi a cereja do bolo, porque as big techs, né, elas impõem sua lógica, sua lei, né, do ponto de vista dos seus contratos, a todo mundo, né, e elas são muito maiores que muitos países, né, e essa dificuldade de gerenciar, né, essa soberania, as soberanias nacionais, né, é algo muito difícil, que é um conflito que a gente precisa enfrentar, e já estamos enfrentando, né? A academia já está enfrentando, mas precisam ter pessoas de fora da academia para trazer esses insights para essa discussão. Então, esse diálogo, né, de quem está empreendendo, de quem está fazendo, de quem está descobrindo, né, do ponto de vista ético, do ponto de vista técnico-jurídico, isso é de extrema relevância. E adorei a sua frase, você fechou aí, né, o transhumanismo do ponto de vista da horizontalidade. Eu achei isso sensacional, sensacional, parabéns. Só queria chamar aqui minha amiga Denise Mel, executiva, empreendedora do mercado financeiro. Como fica o homem nas finanças e o transhumanismo, Denise? Obrigada, Fernando. Obrigada, Marco. Nossa, que papo enriquecedor, assim, para mim. Achei fascinante mesmo, fiquei aqui fascinada. Eu sou um pouco realista, eu fico pensando, assim, que o ser humano, que as coisas, se a gente pegar na nossa realidade hoje em dia, o que é o lançamento de um iPhone e o que as pessoas fazem para ficar em filas e ficar se desgastando e se dispondo a conseguir aquele objeto, eu imagino o transhumanismo nisso, né? Então, quem tem dinheiro que consegue ir na frente e quem não tem, que vai se submeter a uma série de coisas ou se submeter a experimentos, né? Também, para poder ser o transhumano também. Agora, desculpa, pode falar. Não, perfeito, Denise, perfeito. A gente vai ser louca para chegar aí. O telefone é piada, você tem razão. As pessoas com poder aquisitivo vão se matar para ser os primeiros. Você tem razão. Marco, a gente está falando de filmes aqui, né? E em alguns eventos eu já li uma crítica, a crítica não, né? Mas o comentário que foi feito, acho que em 42, do filme A Fantasia, acho que você lembra que eu já li, e a gente sempre tem as ficções científicas, na realidade, antecipando no imaginário o que vai acontecer só no futuro, né? É o que você falou, há 100 anos atrás, alguém só poderia achar utópico a gente ter um carro, ter um avião que viaja na velocidade da luz, ter um celular móvel, alguma coisa, né? E a utopia, uma vez que é imaginada, ela se torna realidade um dia.
Vou citar aqui uma frase famosa só do meu pai, que é um empreendedor famoso, que eu sempre uso, que é: o impossível é o início de todas as possibilidades, né? E me lembro aqui de um outro filme, já que a gente está citando só filmes, um filme que a história, talvez alguém saiba aqui, é a história de um filme que tem um dilúvio nos dias de hoje, e uma empresa só constrói N navios, N barcos, e a gente vê assim, só pessoas comprando passe, 1889, só comprando passe para entrar naquele barco, mas assim, tipo $1 bilhão, e não tinha mais espaço. Então, $1 bilhão cada passagem, 2012. Cada passagem. E chegava o cara bilionário: olha, eu quero 5 bilhões, e não tinha espaço, né? Que era justamente a viagem para esse novo mundo e deixar para trás o mundo. Não sei quem lembra disso, para entrar na arca. 2012 o filme. 2012 o nome do filme. Detalhe, quem fabricava as arcas, que era o nome das naves, né? Era a China, mas com parceria com todo mundo. Isso aí, impressionante. Outro filme aqui. A gente está saindo aqui com dicas de viagem ao futuro através da ficção científica, nos posicionando como transhumanos. Mas eu sempre achei que a tecnologia fosse para tornar a gente cada vez mais humanos. E o Marco colocou uma visão diferente. A tecnologia daqui para frente vai nos tornar menos humanos e mais humanoides. Então, Denise, uma coisa que pensar. Tem uma outra coisa que, complementando o que o Fernando me perguntou, hoje a gente só consegue ter uma estrutura, eu digo isso no meu escritório, uma estrutura tão pequena, cuidando de vários investimentos das pessoas e das famílias, com uma estrutura operacional pequena, coisas que anos e anos atrás só bancos grandes faziam, por causa dos robôs. Então, nos fundos quantitativos, e os robôs trabalham junto com o gestor. O gestor consegue parametrizar e tomar conta ali daquelas tartaruguinhas todas. Dieter? Eu gosto muito de falar que tem coisas que são ferramentas, né? Então, tem uma frase que eu estou usando bastante nas minhas palestras sobre inteligência artificial. Inteligência artificial está vindo não é para substituir o ser humano, mas sim para substituir o ser humano que não sabe usar a inteligência artificial, né? E aí, pegando esse gancho, o Fernando sempre gosta de fazer um fechamento com um texto, né? Essa reunião aqui, essa apresentação, está sendo acompanhada em tempo real com uma inteligência artificial. Ela conhece já o Fernando, e eu pedi para ela construir um fechamento para essa reunião de hoje. Está no teu WhatsApp aí, não sei se tu já viu. Não vi, eu vou ver agora, eu vou ler. Meu Deus do céu. Em tempo real. Só quem me conhece vai saber o quanto que o texto me representa. Deixa eu ler aqui. Meu embaixador querido me deu essa surpresa aqui. Eu vou ler aqui, se vocês estão me vendo, eu vou para a tela, mas não vou ver vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Posso começar? Vai lá. Prezados membros da Nação Bora Fazer, em nome de todos nós, eu gostaria de expressar o quão gratificante e esclarecedor foi o nosso encontro de hoje. Só neste espaço, não apenas compartilhamos conhecimento, mas também vislumbramos um futuro que, até pouco tempo atrás, parecia pertencer apenas ao domínio da ficção científica. Hoje, discutimos abertamente sobre a aceleração exponencial do progresso tecnológico e a iminência da singularidade, o momento em que a humanidade alcançará um nível de desenvolvimento tecnológico sem precedentes. Conversamos sobre como as tecnologias emergentes, como genética avançada, robótica e nanotecnologia, têm um potencial de redefinir nossas vidas e até mesmo
a nossa própria existência. Mas também falamos sobre responsabilidade. Enquanto exploramos as fronteiras da ciência e da tecnologia, não podemos perder de vista nossos valores fundamentais, nossa ética e nossa compaixão. A verdadeira evolução, afinal, mede-se não apenas por quão avançamos e nos tornamos tecnologicamente, mas também por quão elevados nos tornamos como seres humanos. É emocionante pensar que cada um de nós aqui tem um papel a desempenhar nesta jornada extraordinária. Este não é um caminho para ser percorrido isoladamente, mas um esforço coletivo que requer colaboração, inclusão e uma busca incessante pelo conhecimento. Deixo este encontro com uma sensação de motivação renovada e espero que vocês também. Sim, teremos desafios a enfrentar, mas, como discutimos hoje, também temos as ferramentas e a determinação para superá-los. Nossa inteligência coletiva, nossa capacidade de inovação e nossa vontade de fazer o bem são os alicerces sobre os quais podemos construir um futuro verdadeiramente promissor. Então, sigamos em frente, que esta reunião seja apenas o começo de uma incrível jornada, repleta de conquistas e superações. Juntos, todos nós, podemos fazer a diferença e construir um mundo onde a sofisticação prevalece sobre a brutalidade e onde a tecnologia serve à humanidade, e não o contrário. O futuro está, de fato, em nossas mãos. Agradeço a todos pela participação ativa e pelas contribuições valiosas que tornaram esta reunião, este Bora Fazer Talks de número 28, tão produtivo. Com determinação e esperança, avançamos rumo ao desconhecido. Um forte abraço a todos. Eu, Fernando Seabra, vos saludo, dizendo, mais uma vez, bem-vindos à Nação Bora Fazer, a sua dose de negócios, coragem e fé. Não foi ela que escreveu isso, não, gente. Que legal. Muito bom, cara, sensacional. Era eu ou não? Só vocês me Era conhecem. você, Incrível, cara. Incrível. transhumano. O Fernando transhumano. É você viu? Ai, incrível. São seus olhos, Denise, são seus olhos. É isso aí, esse é o poder que nós temos em mãos da tecnologia como uma ferramenta que pode nos auxiliar. Queridos, é nesse espírito de colaboração que compartilhamos mais uma vez esse conteúdo que, com certeza, nos deixa mais ricos do que há 1h30 atrás, mais sapientes de que a tecnologia está a nosso favor e não nós a favor dela, com conhecimento, agora que sabemos de como o transhumanismo vai trazer facilidades para o mundo, mas isso se torna uma missão agora, para que a gente faça a barbárie passado e o mundo mais humano cada vez mais. Grande abraço, boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Boa semana para todos, hein? Fiquem com Deus. Um abraço. Pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado, foi sensacional como sempre. Obrigado, Marco Tissani, querido amigo. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Obrigado, Dieter. Boa noite, pessoal.